Bom dia. Bom dia. Como surgiu o rádio? Você já se perguntou sobre isso? Veja agora quais foram as primeiras estações aqui no país e os períodos em que o rádio passou por diversas mudanças. Confira. A descoberta da provável existência das ondas eletromagnéticas que posteriormente dariam início à transmissão do rádio ocorreu em 1863, na Inglaterra, pelo físico e matemático escocês James Clerk Maxwell. Porém, o início da transmissão radiofônica veio mesmo em 1887, através de Henrik Hertz. Foi daí que veio o surgimento das palavras Hertz e Megahertz, que representam as unidades de medidas das frequências tanto do rádio quanto da TV analógica. ZYB 798, Rádio Top Music, FM 97,1 MHz, a rádio que toca música de qualidade. Correndo mais uns anos na história do rádio, embarcamos em 1919, quando ocorre a chamada Era do Rádio, nos Estados Unidos, por conta do crescimento surpreendente no ramo. Para se ter uma ideia, em 1921 haviam 4 emissoras no país. Um ano depois, os americanos já afirmavam ter 382. No Brasil, a data da primeira transmissão marca o centenário da independência no país, em 7 de setembro de 1922, com uma transmissão histórica, o discurso do presidente na época, Epitácio Pessoa. Edgar Roquette Pinto é considerado o pai do rádio brasileiro. Ele e o engenheiro francês Henri Morizet fundaram a primeira emissora de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje a Rádio MEC. Foi nesse período em que surgiu o conceito de rádio clube ou rádio sociedade, onde ouvintes eram associados e contribuíam com mensalidades para manter as emissoras. Meu pai saía de manhã correndo para dar as primeiras notícias do dia. Ele percebeu que o rádio podia ser uma ferramenta do ensino à distância. Em 1932, o governo de Getúlio Vargas autoriza a veiculação de publicidade no rádio. É nesse período que surgem os primeiros programas patrocinados, abrindo espaço para diversos gêneros, com a divulgação de músicas e artistas. O rádio passa a ser considerado o primeiro veículo de massa do país, na década de 30. As fábricas começam a vender os aparelhos de rádios em prestações mais acessíveis para a população, garantindo um verdadeiro grande negócio para os empresários. Em 1935, Assis Chateaubriand inaugura a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E no ano seguinte, a Rádio Nacional, também no Rio, é fundada como empresa privada e logo em seguida estatizada na era de Getúlio Vargas, onde também é criado o programa Hora do Brasil, de 1938, com o objetivo de comunicar-se com a população. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações. A Hora do Brasil está no ar até hoje, mas com o nome de A Voz do Brasil. Um noticiário diário transmitido pela Rádio Nacional e retransmitido em todas as emissoras de rádio aberta do Brasil. Às 7 da noite, sendo considerado o programa mais antigo da história do rádio brasileiro. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Nossa, que história, hein? São 78 anos no ar. Imagina quantas pessoas participaram da história desse programa, não é mesmo, Leonardo? Exatamente. Nos anos 30 foi fundada a primeira estação de rádio no território cearense. Grandes profissionais fizeram e fazem parte dessa linha do tempo. Você vai ver agora um pouco da história do rádio, aqui no nosso estado. A Ceará Rádio Clube, pioneira na história do rádio cearense, foi fundada por João do Mar, em 28 de agosto de 1931. Em Fortaleza, mas nessa época nem toda a população tinha condição financeira para comprar um aparelho de rádio. Portanto, apenas os ricos da época tinham o prazer de ouvi-lo. 13 anos depois, a Ceará Rádio Clube foi adquirida pelos Diários Associados, grupo fundado por Assis Chateaubriand, que também adquiriu, na época, os jornais cearenses, Unitário e Correio do Ceará. Em 1948, a Ceará Rádio Clube deixa o monopólio e passa a concorrer com a Rádio Iracema de Fortaleza. Mas isso não foi uma ameaça para a pioneira no estado. Mesmo com a concorrência, ela continuava liderando na audiência.
Por volta dos anos 50, aumenta o quadro de funcionários da Ceará Rádio Clube, vindo a surgir maior velocidade no processo de produção de notícias em programas jornalísticos. A emissora realizou um concurso para selecionar radialistas. Em 1954, dentre os colocados, estava Nacélio Lima Verde, um dos primeiros locutores da estação. Segundo Nacélio, os ouvintes não se sentiam muito atraídos pelo radiojornalismo, mas sim pelos programas musicais que eram destaque. Eu entrei no rádio dia 1º de fevereiro de 54 e dei a notícia do suicídio de Getúlio em agosto de 54, porque o telegrafista recebeu a informação às 8 e pouco da manhã e me entregou. Então, na época era difícil, mas a gente improvisava com facilidade. O rádio teve uma importância muito grande quando se fala em golpe ou regime militar. Foi bastante utilizado pela ditadura na veiculação de programas oficiais e propagandas, e a resistência contra o golpe também ficou marcado. Nessa época, o rádio ainda era parte fundamental do cotidiano da população brasileira. Assim como hoje, a televisão e a internet são mais populares. O interesse pelo esporte faz parte da personalidade do brasileiro. Essa cultura de torcedor fanático está nas raízes. Começou há muito tempo e o rádio pôde acompanhar e ainda acompanha boa parte dessa história. Você sabe quando ocorreu a primeira transmissão de uma partida de futebol no rádio aqui no Brasil? Confira nessa matéria. A primeira transmissão de um jogo de futebol no rádio brasileiro aconteceu em 19 de julho de 1931, pela Rádio Sociedade Educadora Paulista, com a voz do locutor Nicolau Turma, falecido em 2006. Ele narrou um confronto entre seleções de São Paulo e do Paraná no Campo da Floresta, na capital paulistana. Infelizmente não há registro deste ocorrido, mas de fato marcou a história do esporte no rádio brasileiro. Para muitos historiadores, Nicolau Turma é considerado o pai do rádio esportivo no Brasil. A forma como ele narrava, rápida e muito detalhista nas impressões que eu tinha sobre tal lance que ocorria numa partida de um jogo de futebol. Assim, Nicolau dizia que nos dias de hoje o gol é muito comprido e já em sua época ele fazia o gol no rádio com muita rapidez, porque o tempo era muito precioso e caro. Com o passar dos anos, a locução esportiva começava a evoluir. Em 1938, o rádio brasileiro transmitiu pela primeira vez um campeonato mundial de futebol, a Copa do Mundo na França. Serviços de alto-falantes foram instalados nas praças de centenas de municípios espalhados por toda a região do país, para que a população pudesse acompanhar as partidas através da narração do locutor Leonardo Gagliano Neto. Foram momentos marcantes na história. Emerson Fittipaldi, o primeiro brasileiro a conquistar pela primeira vez um campeonato mundial da Fórmula 1. Isso aconteceu no ano de 72, no GP de Monza, na Itália, considerado um dos circuitos mais luxuosos da Fórmula 1. A cada emoção, a cada conquista, o brasileiro pôde acompanhar os destaques do esporte. Mesmo de longe, esse apego com o rádio ainda faz parte da vida de muita gente. Um tipo de rádio bastante comum, principalmente no interior, são as comunitárias. Esse tipo de emissora sem fins lucrativos foi criada para proporcionar informação, cultura e entretenimento a serviço da comunidade, abrindo espaço para suas ideias, tradições, anúncios, festejos de paróquias e etc. No Brasil, esse tipo de transmissão é regulamentada pela Lei 9.612 de 98. Nos anos 40, o brasileiro pôde conhecer a dramaturgia através do rádio. As radionovelas foram destaque nessa época e fizeram muita gente se emocionar. Você aí que já é acostumado a assistir às novelas pela televisão, talvez não conheça ou não tenha ouvido falar das radionovelas. Elas surgiram bem antes da televisão e fizeram muito sucesso através das consagradas vozes dos radioatores brasileiros. A primeira radionovela produzida e transmitida no Brasil foi Em Busca da Felicidade, de 1941, pela Rádio Nacional do Rio. Mas nada se compara ao fenômeno de audiência O Direito de Nascer, de 1951, uma adaptação da obra original do escritor cubano Félix Cagné. A criatividade dos produtores eram incríveis. Eles usavam, por exemplo, um pedaço de material como este para simular o som do fogo ou da chuva em determinados momentos da história. Vamos ouvir um exemplo. Preso, porque você é um ladrão. Ana. Sim, um ladrão.
E não me custaria nada contar tudo. Cale a boca! Maior parte da verba publicitária migrou para a televisão após o seu surgimento, causando o abandono do gênero radionovela e, consequentemente, outros produtos oferecidos pelo rádio. Até 1970, algumas rádios mantinham as radionovelas, o que não deu muito certo. E, com isso, muitos textos foram se adaptando à nova era das televisões, ou seja, a transformação de radionovela para telenovela. Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Foram muitas emoções realmente. E é muito importante esse reaproveitamento dos textos das radionovelas para serem adaptados para o texto de televisão. São obras que não devem ser esquecidas. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Bom dia para você. Bom dia e até a próxima.